has gone too far. It has to stop. Where is he? Resenha de The Last of Us, isso mesmo, continuando aí para o nosso quarto episódio, né, assim acompanhando a série que saiu aí o quarto episódio claramente. E com ele veio muitas novidades, e para conferir tudo isso, já vai largando o like, porque assim, foi um episódio bem legal e que apresenta muitas coisas mesmo. Então já vai largando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para ficar por dentro de todas as novidades, porque toda semana nós vamos falar aí do episódio, beleza? E essa semana em particular, né, o episódio sairá na sexta-feira, porque no domingo lá nos Estados Unidos tem o Super Bowl. Então eles mudaram, né, o dia do episódio, né? Então o episódio 5 sairá na sexta-feira e não no domingo, beleza? Então já fica ligado aí, porque final de semana pode ser que tenha vídeo sobre a resenha aí do episódio. Belezura? Então já fez tudo, já tá tudo tranquilo, vocês já estão sabendo de tudo que está, né, envolto aí a série. Vamos lá ao vídeo para a nossa resenha de hoje. E bom, nem preciso dizer que vão ter spoilers, né, sobre a série e talvez alguma coisa do jogo. Então já fique avisado que o vídeo contém spoilers, né? Então já, né, se você não quiser spoilers, vai assistir a série e depois você volta para ver o nosso vídeo. Começa o episódio, né, com a transição ali do episódio 3 para o episódio 4, onde o Joel e a Ellie estão dentro do carro. E essa cena, né, é uma das principais cenas onde temos ali o princípio da conexão dos dois. E quando eu digo o princípio da conexão entre os dois, é que o próprio Joel não quer dar a brecha ou mesmo, né, dar aí o braço a torcer de que ele está se apegando, né, a Ellie. Ela até comenta com ele se ela não é família e ele fala que não, que ela é só uma carga. E aí, né, já vem essa facada aí no coração. Mas que a gente sabe que o Joel vai acabar dando aí o braço a torcer em algum momento. E essa, né, cena é idêntica ao jogo. A gente tem toda aquela cena que muita gente deu falta no episódio anterior, que a gente queria ver, né, mais sobre a transição ali deles indo para a estrada com o carro. E a cena mostra, né, ela conversando com o Joel, falando sobre o Bill e algumas questões que viriam ali, né, trazer aí esse aspecto de cutscene que a gente viu dentro da série. E é assim, uma das cenas mais quadro a quadro que a gente vai ver, né? A gente está acompanhando aí várias dessas cenas quadro a quadro e essa aqui é impressionante também, principalmente pelo diálogo, que é praticamente o mesmo diálogo, falando sobre uma música que ela achou ali dentro do carro, né? Uma fita que ela achou, falando sobre a revista que ela acaba achando, uma revista do Bill e várias coisas aí que se referenciam ao jogo. E ainda nesse trecho da estrada, nós vemos ali o Joel, né, pegando gasolina dos carros que estão ali para abastecer o deles, e aí vem um pequeno detalhe sutil que faz uma parte gigantesca da história para vocês entenderem mais sobre a personagem Ellie, né, sobre o passado dela, que é o momento em que ela puxa, né, o livrinho de piadas ali e conta algumas piadas de tiozão. Então essa cena é bem interessante, né, mostrando que ela está tentando, né, adentrar ali na casca grossa do Joel, algo que ele não dá tão espaço assim para ela nessa parte, mas um pouco mais para frente a gente vai ver que isso pode mudar. E aqui nesse momento da estrada também temos a cena em que eles vão acampar e eles têm ali um debate, né, sobre como eles vão acampar, né, se isso não vai atrair infectados, né, se a Ellie fizer uma fogueira ou coisa do tipo, e o Joel fala que realmente não vai atrair, né, os infectados, porque o maior problema deles não são os infectados, são os humanos, que eles podem fazer muito mais do que roubar, né? Então a Ellie já fica, tá, entendi. Então, né, o episódio avança e vemos o primeiro momento em que o Joel decide, né, fazer a volta na cidade e entrar na cidade. A cidade que vai ser abordada aqui dentro da série é uma cidade que não é, né, abordada no jogo, que é a cidade de Kansas, quando eles chegam ali na cidade. E alguns detalhes, né, a gente pode ver nessa parte, né, nessa cena que é praticamente a maior parte do episódio, onde eles misturaram várias coisas do
do episódio aqui. Pega momentos do futuro com momentos, né, que está acontecendo aqui e faz uma mistura bem interessante. Eles misturam várias coisas, então eles misturam personagens novos, cidade nova, o mesmo enredo que a gente vê, coisas do futuro do jogo a gente vê aqui também. Então esse episódio, ele comprime várias coisas que a gente viu no jogo, principalmente momentos de gameplay. E assim, nessa cena tem um dos momentos mais gameplay que eu vi aqui dentro da série, né? Que é o momento que também é quadro a quadro, quando o Joel adentra a cidade, aí ele avista, né, uma zona de quarentena da Fedra, só que a zona de quarentena está aberta e não tem mais a Fedra ali, ou seja, eles foram atacados e provavelmente perderam. E isso demonstra o que eu falei lá no passado, né, falando aí sobre a própria humanidade, onde os zumbis, as criaturas, né, os infectados não são o maior problema dentro dessa sociedade do jeito que está. Os humanos são o maior problema, né, desse mundo. E bom, nas próximas cenas a gente já vê uma questão que aparece também no game, onde uma pessoa, né, começa a falar que está machucado, pedindo ajuda, e aí o Joel já identifica na hora que aquilo é uma emboscada. E a Ellie fica, a gente não vai ajudar porque ela é inocente. E ele fala, não, porque, né, é uma emboscada. E ele acelera o carro, e que a cena é igual à do jogo, né, desde esse momento do cara pedindo ajuda até o diálogo deles, né, entre ajudar ou não, e também, né, a parte que ele acelera o carro, alguém joga uma pedra, um negócio bem pesado em cima do carro, ele meio que perde o controle, tem um negócio para furar o pneu na pista, e eles, né, perdem o controle e entram numa espécie de lavanderia, uma loja ali, e é idêntica, a loja é idêntica à do jogo, é assim, incrível, né, custa fazer isso, outras produtoras aí quando vai fazer uma adaptação de game, custa fazer um negócio assim? Não custa, né? Então mostra que realmente a série está levando por um caminho muito bom. A nota da série só sobe com esses detalhes, né? E esse é o momento de gameplay que eu falei, onde temos aí o primeiro tiroteio contra pessoas mesmo, contra humanos, né? Que o Joel acaba tendo ali. E mostra nesse momento em que o Joel realmente é o Joel que a gente conhece, né? Carrancudo e boladão. Tipo, o bicho é brabo. Ele realmente é um bom atirador, um bom combatente, e ele realmente mata todo mundo que estava ali, né? Tipo, todo mundo mesmo. E com poucos tiros, que é uma coisa, né, que a gente vê que, por exemplo, do lado dos inimigos deles ali, eles atiram à torta direita. E o Joel não é assim. Ele realmente utiliza o tiro no ponto certo pra... Tá, o bicho é insano. E aí vemos o combate, né? O primeiro combate corpo a corpo ali. Quando o Joel acaba se distraindo ali em um momento, né? E não percebe um inimigo vindo por trás dele, que seria um rapaz. E esse rapaz acaba, né, ganhando ali por conta da surpresa. E o Joel está perdendo a luta, né? E aí vemos o primeiro momento surpreendente, assim, e pesado da série envolvendo a Ellie, né? Que ela, no começo do episódio, ela está ali brincando com a arma que ela acabou escondendo do Joel, que ela pegou lá na casa do Bill, e aqui ela vai utilizar essa arma. Mas aí mostra a inexperiência dela e também o fato de que ela, né, meio que não está acostumada com isso. Ela atira no garoto, mas não mata, mostrando aí a inexperiência. Então o Joel acaba tendo que se recuperar ali, né, e o menino baleado começa a implorar pela vida. E assim, a cena é pesadíssima, porque ele começa a implorar para ela não finalizar ele, né, não matá-lo. E ele começa a falar o nome dele, começa a gritar pela mãe, e assim, é uma cena pesada. E que mostra o impacto, né? Como essa cena é pesada, a gente vê mesmo nas expressões dela que realmente a Ellie não está acostumada com aquilo, né? Porque ela fica em choque pelo que ela fez e não consegue, né, avançar a partir dali. Então mostra o Joel novamente, o Joel carrasco, que não mostra nenhuma piedade, manda a Ellie ir para onde ela estava escondida e mata o garoto. E assim, mata na faca para não desperdiçar a bala. Assim, é uma cena sutil e insana, essa dele matando o rapaz ali, né? E aí ele acaba se escondendo com ela, e eles têm ali o primeiro contato mais humano, por assim dizer, com a conversa deles, onde ela fala que aquela não foi a primeira vez em que ela atirou e coisa do tipo, né? Que ela precisou fazer isso antes,
e ele fala que é injusto e tal, e aí ele acaba cedendo, né, a parte aí dela usar arma, porque ele estava relutante, né, tentando proteger ela desse fato que aconteceu nesse episódio. Então ele ensina, né, como ela deve segurar uma arma direito, e eles começam a se aproximar. E ali, né, eles têm que tentar fugir desse bando que a gente pode chamar eles de contrabandistas, e para isso eles sobem em um prédio com vários andares e tem ali uma interação um pouco maior dos dois personagens, né, do Joel e da Ellie, onde eles vão subindo mesmo e tendo essa interação, onde o Joel fala que vai subir até onde ele aguentar, né, porque ele já tem 56 anos, aí ele chama a Ellie de merdinha, porque ela fica zoando ele, mais ou menos isso, e temos a cena em que eles, né, acabam chegando em um determinado andar, acho que é no 33, e a Ellie, né, pergunta pra ele o que ele tá fazendo, que ele tá jogando uns vidros no chão, e aí ele diz que não quer ser surpreendido, e eles vão dormir, mas antes de dormir, a Ellie vem com aquelas piadinhas novamente, né, e aí ela arranca uma risada, eu diria até uma gargalhada, por que não, mostrando um pouco mais de humanidade de Joel, né, porque a gente não vê algo assim tão grandioso, né, dele se expressar no jogo, porque ele é realmente mais carrancudo no jogo. Aqui fica mais pro humano, algo que nem eu falei, puxando pro drama, né, então vai ser mais ou menos isso que vai acarretar aí o rumo da série. Então essa cena é bem importante, mostrando que esse livro realmente faz parte do passado da Ellie e quem ela é hoje, então é bem legal mesmo esse detalhe, algo que a gente vê muito no jogo e principalmente, né, na parte aí da DLC Left Behind, que eu acho que no próximo episódio a gente vai ver mais sobre isso. E a gente vê, né, vários personagens novos, que é uma personagem que, assim, eu não achei que ela dá medo, mas ela é a líder, né, desse grupo e que realmente é uma personagem que deveria, ao meu ver, mostrar imponência. O que a gente não sabe como isso vai lidar, porque o que aconteceu até agora não foi o que a gente viu. E ela está atrás do Henry e do Sam. E assim, eles realmente colocaram esse momento aqui, embolando mais uma vez aí. E também modificaram a história, porque a Kathleen, né, que é a líder desse bando aí do Kansas, está atrás do Henry, né, que aparentemente ele delatou o irmão dela para a Fedra, ocasionando na morte dele, e ela quer vingança, né, então é mais ou menos isso. Então, né, o episódio avança mais um pouco ali, a gente vê, né, vários personagens novos, inclusive o personagem que faz o irmão, né, do Joel no jogo, que o Tommy, está aqui na série, mas em um personagem novo ali, ele é um boladão aí, tipo, da milícia, né, comandado pela Kathleen. Então algumas coisas talvez a gente não veja, mas outras vão ser introduzidas, então eles estão expandindo mesmo, né, essa questão. Eu gostei bastante, né, dessa parte, tipo, que ali eles realmente não tem mais a Fedra, né, tipo, eles conseguiram tipo, entrar em conflito e ganhar da Fedra, então é uma parada bem sinistra mesmo, que realmente poderia ter acontecido, mas a gente não vê muito no game. E o episódio ele se encaminha para o final com dois mistérios. Um que é algo ali que eu fiquei, né, achando que poderia ser alguns, né, infectados presos embaixo da terra por algum motivo, coisa do tipo, mas aparentemente são as gavinhas ali, o fungo mesmo evoluindo dali, e provavelmente vai ser essa a cena que a gente viu no trailer do Byaku. Então eu acho que no próximo episódio a gente já vai ver o Byaku, né? Muita gente já deu falta dele aí nos episódios anteriores, principalmente no 3, porque era a parte em que ele aparecia pela primeira vez no game, e provavelmente agora no 5º episódio é que ele realmente vai aparecer. Então eu acho que ele vai ser o boss mesmo, então eles estão guardando este momento para, né, ter ali uma ação. E aí nós chegamos na cena final, onde a Ellie acaba acordando o Joel e aparentemente ela está com problemas, e realmente ela está. E aí nós vemos o Henry e depois vemos o Sam, mas já mostra uma diferença também aqui, né, do jogo, onde o Sam e o Henry acabam encontrando o Joel e a Ellie em um momento que eles estavam meio que lutando, e o Joel e o Henry acabam saindo ali na porrada basicamente no jogo. Aqui não, mostrando que os personagens podem sim sofrer uma alteração e que eles são tão sobreviventes quanto o Joel e a Ellie, porque eles passaram, né, pelo vidro ali do Joel
sem, né, acordá-lo basicamente. Então é uma parte interessante, um detalhe bem interessante que nós vemos aí também no episódio. E assim, então, nós finalizamos aqui, né, a nossa resenha. Algo que eu gostei bastante nesse episódio é que foi um episódio um pouco menor, mas muito bem aproveitado. Acho que é o menor episódio aí da série até o momento, com 45 minutos. Ele tem uma gama, né, de aproveitamento nesse curto período e aproveita de uma forma bem legal, né, e coesa, mostrando vários pontos aí da narrativa em um único ponto. Então eles centraram tudo aqui, mudaram a cidade, mudaram alguns personagens, colocaram personagens novos e fizeram, né, essa união ficar bem homogênea. Eu gostei do jeito que eles fizeram, porque não faltou, né, referência ao jogo, com as cenas quadro a quadro, os diálogos, né, os personagens. Só o personagem da Catelyn que a gente ainda não sabe se eles vão conseguir desenvolver ela, porque nesse episódio aqui ficou meio fraco, na minha opinião, porque ela não passa um ar de superioridade ou de ameaça, mas o grupo em si passa um pouco, né? E a partir daqui a série vai ficar mais pesada, então se prepara, porque a história a partir daqui o negócio vai ficar intenso. E eu acho que é por isso que eles guardaram o Byaku até esse momento. E essa então foi a nossa análise. A minha nota ainda continua no 9.5 e sofre algumas pequenas alterações, né? O episódio 3 eu gostei, deu uma baixadinha, mas agora no 4 já deu uma up, mas eu acho que o 5 realmente vai ser o episódio. Então se prepara. E lembrando que é sexta-feira. Sexta-feira por conta do Super Bowl, beleza? Então agora sim eu vou me despedindo aqui de vocês e pedindo aquele likezão top. Se você curtiu a nossa resenha, curtiu aqui o que a gente apresentou, deixa o like. E claro, se inscreva no canal, que é muito importante, e ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades, principalmente nas resenhas aqui do The Last of Us. E se vocês ainda não conhecem, né, o nosso canal, dá uma vasculhada aí, vê se você acha algum conteúdo que te interessa. E também vou deixar aqui a nossa playlist das resenhas de The Last of Us, que está bem interessante. A gente fala um pouco sobre várias coisas, né, principalmente do episódio polêmico que foi o 3, então vai estar aqui do lado, e aqui do outro lado eu vou deixar as melhores séries para vocês conferirem, belezura? Então agora sim, eu vou ficando por aqui, um abraço e fui!